uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Todos os dias trago informações para você que é idoso, você que é cuidador e também você que é profissional de saúde e que cuida de pessoas idosas. Hoje nós vamos conversar sobre um tema um tanto quanto polêmico, que é os impactos, quais são os impactos da pandemia na renda dos idosos. E você que é idoso vai descobrir que você tem um grande poder econômico que você nem imagina. Pois é, os idosos hoje, eles simplesmente mantêm grande parte das famílias brasileiras com a sua renda. Algo que a população idosa muitas vezes não sabe. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje para conversar com você sobre esse assunto. Quero pedir a você que está me assistindo no Facebook, que você dê o seu boa noite, que você diga de onde você é, que você também compartilhe esse vídeo. Você que vai me assistir no Instagram, que está assistindo no Instagram também, que você compartilhe, que você convide outras pessoas, né? Esse é um daqueles temas a partir dos quais a gente desconstrói mitos, né? Existem muitos mitos acerca desse processo de envelhecimento e um dos mitos é de que as famílias cuidam dos idosos por solidariedade. E hoje você vai descobrir que não, tá? Existe toda uma troca dentro desse processo. Quando a família muitas vezes escolhe, opta por cuidar do idoso, nem sempre é porque essa família está sendo solidária, porque essa família quer de fato ajudar o idoso. Mas muitas vezes isso acontece porque esses familiares precisam da renda dessa pessoa idosa. E nesse momento de pandemia, é essa renda dos idosos, como eu falei no início, que vem sustentando muitas famílias. Então fique atento à live de hoje, ela é muito importante para você, vai te trazer informações que vão te fortalecer, que vão te empoderar para você entender o quanto que você é importante na nossa sociedade brasileira, tá bom? Quero dar uma boa noite para o Sérgio Romero, boa noite para a Glaciete Ferreira, boa noite para a Dir Ana também, seja bem-vinda, que está sempre compartilhando aí, né, Dir, os meus vídeos, gratidão, todos os demais que estão aqui, deem o seu boa noite também, quem está lá nos meus grupos pode avisar que a live já se iniciou. E eu já vou começar o nosso bate-papo de hoje. Quero apenas lembrar você que vai me assistir pela primeira vez, ou você que já me assiste no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Muitas pessoas assistem o vídeo, não se inscrevem. É importante se inscrever, é importante compartilhar, é importante comentar. Tive um problema recente no Instagram também, preciso que vocês estejam compartilhando, né? Boa noite, Pousada Vida Nova, sejam bem-vindos. É importante que vocês estejam comentando, compartilhando as publicações e não só assistindo, porque isso ajuda ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube a entenderem que o meu conteúdo é de relevância. E eu só cresço à medida que vocês compartilham as minhas lives, tá bom? Uma boa noite para a Lili, do Neuroimprove, que está lançando aí, em breve vai estar lançando o curso também para vocês. Sucesso, tá bom, Lili? Sérgio Luiz, que é de Barra de São João. Opa, morei em Campos dos Goytacazes, né, Sérgio? Próximo aí. Hoje estou aqui morando na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Bom, vou iniciar o nosso bate-papo de hoje, então, Marinês, seja bem-vinda. Como eu falei com vocês, o nosso tema hoje é os impactos da pandemia na renda dos idosos, né? O tema de hoje, como eu falei, desconstrói alguns mitos, e um dos mitos é uma própria discussão dentro desse campo da saúde do idoso, dentro do campo da gerontologia, qual seja, né? Os livros da década de 60, 70, 80, até a década de 90, os livros de gerontologia falavam muito que os idosos eles viviam uma síndrome do ninho vazio. Que seria, né, esse ninho vazio? À medida que as pessoas envelhecem, os filhos saem de casa, né, casam, e em geral, se dizia que esses idosos ficavam sozinhos ou ficavam ali, se é um casal de idosos, esse casal de idosos morando juntos, né? Então a gente escutava muito falar sobre essa questão de síndrome vazio, que acontece muito ainda nesse momento em alguns outros países. No caso brasileiro, nós temos algumas particularidades, né? Então, o que se espera quando se fala, quando a gente pega essa literatura antiga da gerontologia, o que se espera de uma família na qual existem idosos? Se espera, até teoricamente, por esses livros, né, como eu disse para vocês, que os lares de idosos sejam ninhos vazios, ou seja, que vivam nesses lares onde tem pessoas idosas só o casal idoso ou o idoso ou a idosa sozinho, né?
Mas a realidade brasileira é muito diferente do que diziam os livros aí antigos, né? Como eu falei, das décadas anteriores. Por quê? É uma pesquisa que foi feita em 2018, tá? Pelo IPEA, comprovou o seguinte: 1/3 dos lares brasileiros tem pessoas idosas, 1/3, tá? Então, por volta aí de 33% dos lares brasileiros, nesses lares, nós temos pessoas idosas. E aí, algo de muito relevante nisso você pode falar assim, então, se 1/3 dos lares, né, brasileiros tem pessoas idosas, significa, então, que as famílias estão muito preocupadas, né, que as famílias são muito solidárias com essa população idosa, mas aí o que a gente vai observar? Por que que os outros familiares coabitam com esses idosos, né? A gente percebe que, na verdade, essa coabitação, essa corresidência com os idosos é uma corresidência por necessidade, por estratégia de sobrevivência, e nós falávamos sobre isso no curso de gerontologia. Por que estratégia de sobrevivência, tá? Porque os jovens, né, as pessoas mais jovens hoje, elas não conseguem, elas têm uma dificuldade muito grande de se inserir no mercado de trabalho. E por conta dessa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, por conta da instabilidade, né, de se manter também nesse mercado de trabalho, muitas vezes esses familiares coabitam com os idosos. Então, assim, não é necessariamente um interesse em cuidar do idoso. Pode ser o interesse em cuidar do idoso também, mas o que a gente não pode mascarar, né, o fato é que muitas vezes os filhos eles não conseguem construir a própria vida e eles acabam coabitando, né, corresidindo aí com esses idosos, né? E como que a gente comprova isso? O que esse estudo do IPEA, ele traz também para a gente um estudo de 2018 e um estudo que saiu nas últimas semanas também. Bom, 1/3 dos lares brasileiros tem idosos e nesses lares onde nós temos idosos, 70% da renda é deles. Então, isso desconstrói o mito de que o idoso que depende da família. Não, muitas vezes é a família que depende do idoso. Então, nos lares onde há pessoas idosas, decorem bem isto, é essa pessoa idosa, ou seja, são vocês que estão mantendo esse lar, tá? 70% da renda desses lares são de vocês idosos, tá? O que a gente observou também, né? Hoje a gente vê que existem, a gente escuta muito falar, né? O estudo do IPEA, ele fala assim, que existe uma geração, falava que existe uma geração chamada neném, tá? A geração aí de jovens de 15 a 29 anos que nem estudam, nem trabalham. É um fenômeno, tá? Não é só brasileiro, mas é um fenômeno que tem particularidades brasileiras, né? Onde essa população, então, de 15 a 29 anos não trabalha, não estuda e fica às custas aí dos pais, fica às custas dos avós. Então, essa geração não sai de casa. Só que não tem só essa geração, tá? Existe uma outra geração, neném, que nem estuda nem trabalha, que está na faixa etária dos 50 aos 59 anos, que residem com esses idosos. Então, os idosos hoje eles estão mantendo os jovens e os idosos estão mantendo também essas pessoas na faixa etária de 50 e 59 anos que não se inserem no mercado de trabalho, tá? E que, além disso, ficam muito mais tempo estudando, né? Embora a média dos idosos brasileiros que sustentam esses lares, né, sejam de pessoas que estudaram aí no máximo 7 anos, essas outras pessoas, esses outros familiares que coabitam com os idosos, eles estudam muito mais anos, né? Ou não estudam nem trabalham e vivem aí da renda dessa pessoa idosa. Outro fato, além dessa questão de que a renda dessas famílias é do idoso, é o idoso que mantém, também existe um outro fato muito significativo que vocês precisam saber. Nesses lares onde há idosos, em 90% dos casos, a casa é do idoso. Então, não é o idoso que está indo morar de favor na casa dos filhos, que está indo morar de favor na casa dos netos. Pelo contrário, são os filhos já crescidos, são os netos já crescidos que vivem na casa do idoso porque não tem onde morar. Então, vejam assim que a gente vai desconstruindo, né, muitas coisas, né, que se falam aí acerca dessa dependência do idoso, quando na verdade são os familiares que dependem dele, tá? Então, para a gente entender e falar dos impactos da pandemia, resumindo, 1/3 dos lares brasileiros tem idosos. Nesses lares que tem idosos, é o idoso que é o chefe de família, é o idoso que é o dono da casa, é o idoso que é o responsável pela renda, é o idoso que mantém.
Ponto, tá? Mantém jovens e mantém pessoas que já estão chegando na velhice. E aí o que acontece? Nesse momento agora de pandemia, a gente vem enfrentando algumas questões, né? Um terço dos nossos idosos brasileiros ainda trabalham. Então, a gente sabe que a maior parte da renda dos idosos brasileiros vem de aposentadoria e pensões, tá? 70% dos nossos brasileiros são aposentados ou têm pensões ou recebem algum benefício, mas esses idosos também trabalham. Então, eles têm a renda da aposentadoria e trabalham muitas vezes para complementar essa renda, né? Já que a maioria recebe um salário mínimo só, ou porque querem trabalhar, porque se sentem mais saudáveis trabalhando também, ou para ter um pouco mais de conforto em relação ao seu bem-estar. E aí, o que a gente observa, né? Nesse momento agora de pandemia, muitos desses idosos que estavam inseridos no mercado de trabalho ficaram desempregados. Então, assim, na faixa etária aí, porque o IBGE ele faz corte, né? 50, 55 a 64 anos, né? De 64 anos em diante. Então, o que a gente observa? Nas pessoas entre 50 e 64 anos, 756 mil pessoas ficaram desempregadas, tá? Já na faixa etária acima de 64 anos, nós tivemos aí por volta de 67 mil pessoas desempregadas. Então, o que isso significa pra gente, né? Que os idosos, além de manterem os lares, eles também ficaram desempregados nesse momento. Então, eles tiveram uma queda na própria renda em decorrência do desemprego, seja porque eles foram substituídos, né, em muitos locais, em muitos espaços de trabalho, os idosos foram substituídos por mais jovens, já que os idosos, né, foram considerados nessa pandemia como uma categoria em risco para complicações pelo Covid-19. Então, muitos foram afastados, substituídos, especialmente aqueles que estavam em empregos informais, né? Onde não houve assinatura de carteira de trabalho, nenhum contrato de trabalho, e aí esses idosos foram afastados, né? O outro ponto é justamente a destruição das vagas. A gente sabe que muitas empresas fecharam, né? Comércio, exceto pessoas que trabalham na área de saúde, a maioria está passando aí por grandes dificuldades. Muitas empresas pequenas, inclusive empresas grandes também, fecharam as portas. Isso trouxe desemprego para os idosos. Além disso, tem um terceiro fator, que é o próprio medo do idoso de continuar trabalhando durante essa pandemia, tá? Então, a gente tem esse desemprego do idoso, essa queda direta na renda do idoso. Só que a gente tem um outro fator, como eu falei para vocês. Se o idoso é responsável pela maior parte dos lares onde ele está, né, onde ele vive, e se as pessoas em geral estão ficando desempregadas, porque esses números que eu falei para vocês são só desemprego entre pessoas idosas, tá? A gente tem milhares de brasileiros que ficaram desempregados, né? Então, se dentre um terço da população brasileira, um terço dos lares brasileiros, 30% dos lares brasileiros têm idosos, são esses idosos que mantêm a renda. E a maior parte, muitas pessoas, né, milhares de pessoas estão desempregadas, obviamente, essas pessoas que também conviviam com os idosos que já dependiam dele, mas que agora vão depender muito mais, tá? Então, assim, o idoso ele tem um impacto direto na sua renda em termos de desemprego, ele tem um impacto também relacionado à própria condição de saúde, porque muitos idosos agora na pandemia desenvolveram ansiedade, depressão, né, tiveram complicações com diabetes, com hipertensão, com todas as comorbidades que esses idosos já tinham. Mas a gente tem também esse impacto dos familiares dos idosos, que se já dependiam do idoso, agora dependem muito mais, tá? Então, isso significa pra gente que é uma situação complicada economicamente para o idoso, mas se a gente for olhar por um outro lado, isso significa que vocês têm muita importância, né? Muita importância econômica. São vocês hoje que estão mantendo grande parte dos lares brasileiros. Vocês têm noção disso, né? Do que é isso, do que é ser um grupo que hoje está em risco dentro de uma pandemia, né? Em riscos relacionados à questão da saúde, mas que é o grupo hoje que mantém grande parte da nossa sociedade, tá? Por meio da Previdência Social, por meio da sua aposentadoria, por meio da sua pensão. É você que mantém. Então, assim, você que está passando por alguma experiência dessa, coloca aqui embaixo, olha, eu estou ajudando os meus netos, eu estou ajudando os meus filhos, porque é isso que está acontecendo e isso é muito palpável, né? Os profissionais que estão por aqui também, que têm essa experiência, vocês podem contar a experiência de vocês aqui agora para mim também, porque eu já tinha visto, né? Já tinha percebido isso,
no meu trabalho, no meu campo de trabalho, né? Porque eu observo esse discurso dos idosos, atendo muitas pessoas que às vezes chegam e falam assim, olha, hoje quem está me sustentando é minha mãe, quem está me sustentando é meu avô, né? Quem está sustentando meus filhos é o meu pai. E é uma realidade, mas saiu esse estudo do IPEA, que inclusive eu vou colocar esse estudo para vocês também. Meu celular apagou aqui, gente. Opa! Vou colocar esse estudo para vocês também. Deixa eu só voltar aqui no Instagram. Não sei o que está acontecendo, que está apagando aqui o vídeo do Instagram. Mas esse estudo saiu do IPEA, eu vou colocar no grupo do Telegram, vou colocar lá no grupo do WhatsApp também, para quem quiser ler, quem é profissional. Inclusive, se fala também sobre essa discussão do que será dessas famílias onde nós teremos óbito de idosos, já que essas famílias vivem da renda do idoso. Então, assim, o que eu queria era que vocês tivessem noção do poder que vocês têm hoje dentro dessa sociedade. Enquanto aposentados, enquanto pensionistas, né? Há pouco tempo muito se falava assim, mas os idosos são peso, né? Os idosos são peso para a sociedade. Hoje, muitas dessas pessoas que diziam que os idosos são peso para a sociedade são pessoas que estão dependendo de vocês, né? Então, vocês sofrem um impacto muito grande, isso é difícil, isso tem uma queda no bem-estar de vocês. Agora, vocês também podem bater no peito e falar, somos nós que estamos aqui mantendo essa sociedade com a nossa aposentadoria, né, com os nossos direitos trabalhistas, com a nossa pensão, né? Isso é de uma importância muito grande, tá? Então, o que a gente observa é assim, nunca, né? Nunca na nossa sociedade brasileira o idoso teve tanta importância, principalmente no quesito econômico, do que hoje. Porque se hoje o comércio é movimentado, né? Se hoje há movimento nas empresas aí, nos supermercados, nas farmácias, etc., é porque vocês estão pagando, é porque vocês estão comprando, né? Quando a gente olha para os jovens, a gente vê que grande parte dos jovens estão desempregados, não é verdade? Quem aí não tem essa experiência na família, de muitas pessoas que ficaram desempregadas? Eu tenho na minha família. Muitas pessoas, umas ganhavam muito bem, outras não ganhavam também, outras ganhavam pouco, mas a pandemia impactou todo mundo. E aí, quem tem uma renda segura, que são vocês, né, junto com os funcionários públicos, é quem mantém essa economia funcionando, tá? Então, a gente observa hoje que, fechando, né, e abrindo aí para comentários de vocês. Hoje, se um idoso morre dentro dessa pandemia, isso significa basicamente que essa família vai entrar na faixa da pobreza, já que essa família vive da renda do idoso, tá? Então, é importante que vocês tenham noção disso, tenham noção desse poder, é importante que vocês se valorizem, é importante que vocês não deixem, né, que as pessoas, que os profissionais, que os familiares digam que vocês são peso por motivo nenhum. Mas nesse momento, menos ainda, né? Nesse momento de pandemia aí, vocês são muito essenciais, mais do que nunca. Mas nesse momento aqui, falando do ponto de vista econômico, os idosos são fundamentais aí para manter grande parte dos lares brasileiros, né? A Lili colocou aqui em casa, né, que nos deixa mais tranquilos é que temos aposentadoria, tá vendo? Porque a Lili, ela é aposentada. Então, assim, se quem é empreendedor, quem não tem um vínculo formal de trabalho, um serviço público, não é aposentado, né? Nesse momento fica em risco, não sabe o que pode comprar, não sabe o que pode gastar, não sabe porque pode ficar desempregado a qualquer momento. E aí a gente segura no quê? Na aposentadoria dos idosos, né? Ou das pessoas, né? Que são um pouco mais novas, né? Como é o caso da Lili, mas que está aposentada, né? Boa tarde, Letícia Físio, seja bem-vinda. Boa noite, né? Esse negócio de trocar horário de live é uma loucura, gente. Boa noite, deixa eu ver aqui a galera que está no Facebook, vocês podem botar as dúvidas de vocês, tá bom? Neuza Esté, Leonésia Santana, Graciete, quero pedir a todos vocês que coloquem aí hashtag SOS12, tá bom? Todos que estão na live, hashtag SOS12, para que essa live chegue para mais pessoas, tá bom? Compartilhem também a live quem não compartilhou. Leonésia Santana, Graciete, Claudinha Caldas, Lucimara Mello, lindona Lucimara, não tem visto seus comentários no curso. Está gostando do curso? Coloca para mim, me diga se você está acompanhando, tá bom? Tem sentido falta de você lá. Lúcia Manhães, Lucadina, Regina Lúcia, Maria Teodora, Heleno, Vilma Santana. Gente, eu queria saber se vocês já tinham noção disso, tá? Desse poder aí de vocês,
Queria também ouvir de vocês qual tem sido o impacto dessa pandemia na renda de vocês, na renda da família de vocês. Se vocês têm sentido isso que eu acabei de falar aqui com vocês agora, eu quero ouvir os comentários de vocês, coloquem aí embaixo para mim. Também quero lembrar para vocês o seguinte, tá? Semana SOS Idoso. Semana SOS Idoso, uma semana inteira de live, às 21 horas. E no final dessa semana, eu vou apresentar o meu novo projeto, que é justamente o SOS Idoso, tá? Participem, convidem outros idosos. Será uma semana repleta de informações, repleta de novidades, informações novas, estudos novos, tá? Vocês vão conhecer quais são os programas que existem ou que deveriam existir para vocês. Uma das propostas do SOS Idoso, dessa semana SOS Idoso, é vocês entenderem o que nós temos, né, do ponto de vista de política de educação, política de saúde, política social, para vocês, quais são os programas que existem ou deveriam existir. Muitos deles vocês nem têm noção que existem, e eu vou estar compartilhando essas informações com vocês, né? Então é importante que a gente traga mais idosos. As lives não serão gravadas, as lives ficarão, só vai poder participar quem estiver ao vivo. Por quê? Porque eu quero vocês ao vivo, perguntando, tirando dúvidas, tá bom? Então é importante colocar na agenda de vocês. A Letícia colocou aqui, nos primeiros meses da pandemia, né, ela sentiu bastante impacto, chegou a fechar o consultório, né? No último mês de julho, os pacientes duplicaram. Poxa, Letícia, que bom! Você trabalha com idosos, né? E o trabalho da Letícia, ela precisa muito fazer. Letícia, a gente teve até lives aqui, a Letícia Físio, gente, ela está aqui com a gente no Instagram, né? Só para... Tem gente no Facebook, Letícia, e no Instagram. Inclusive, a gente fez uma live aqui falando a importância da fisioterapia para os idosos. Infelizmente, nos primeiros meses de pandemia, os idosos achavam que eles tinham que parar. Tinham que parar de fazer exercício físico, tinham que parar de fazer a fisioterapia. E a gente sabe que se o idoso para com a fisioterapia, ele perde em funcionalidade. Se perde em funcionalidade, perde a independência, vem depressão, vem tristeza, vem um mundo de complicações, perda de massa muscular, enfim, né? E isso pode, inclusive, levar à morte do idoso. Então, eu fico feliz, Letícia, que nesse último mês, os idosos se conscientizaram mais, né, e voltaram a procurar o seu consultório. Porque esse trabalho é muito importante para os idosos, é importante manter, tá? Infelizmente, muitas orientações que nós tivemos no início da pandemia, trouxeram muitas complicações para os idosos, né? Pararam a fisioterapia, pararam o exercício, muitos médicos pararam de atender, muitos idosos ficaram com pavor de ir no consultório médico, e aí isso trouxe muitas complicações. Eu digo para vocês assim, eu trabalho em ambiente hospitalar, e o número de idosos infartando, o número de idosos com AVC, assim, gente, não tá no gibi, tá? Todo final de semana agora a gente tem casos de idosos infartando, a gente tem casos de idosos com AVC. Por que isso, né? Ansiedade, estresse, não continuaram fazendo o tratamento que deveriam continuar. Então, a gente precisa agora focar na nossa saúde, focar em retornar algumas atividades, né? Isso é muito importante. A gente não vai ficar de bate-papo na rua, né? Abraçando as pessoas, mas a gente tem que voltar a fazer nosso exercício, nossa fisioterapia, nossa terapia, buscar o nosso médico, né? Se eu sou diabético, se eu sou hipertenso, se eu tenho alguma complicação de saúde, eu tenho que manter o meu tratamento, não posso parar. Senão a gente evita o Covid e a gente traz outras complicações pra gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A Letícia colocou aqui também que é muito difícil, né, Letícia, chegar ao idoso, né? Normalmente são os familiares que procuram. Pois é, a gente sempre fala aqui, voltando, quem não assistiu a live, nós tivemos uma live falando sobre a importância da fisioterapia gerontológica. Essa live está no IGTV aqui no Instagram e essa live também está no YouTube, tá bom? Vocês podem procurar lá, Juliana Benevides, a importância da fisioterapia gerontológica, algo assim, assistam e conscientizem-se, vocês que são idosos ou vocês que são cuidadores, né? Conscientizem esse idoso de que ele deve continuar a fisioterapia. Também pegando o gancho aqui, né? Agradecer aqui todo mundo que está colocando, né? Maria Olívia, Marinês, Sérgio, todo mundo que colocou a hashtag SOS Idoso. Eu quero dizer a vocês a importância. Hoje, uma colega colocou uma pergunta aqui no Instagram, a questão do trabalho cognitivo, quanto que é importante trabalhar a cognição, trabalhar as emoções. Gente, a gente não pode parar, não pode ficar com o cérebro parado, a gente não pode ficar com emoções desequilibradas, então nós temos que procurar os profissionais, o terapeuta, o psicomotricista, o fisioterapeuta, o educador físico. A gente tem que manter a nossa vida em atividade, a gente tem que continuar trabalhando, melhorando a nossa saúde. A gente não pode, nesse momento de pandemia, abandonar a única coisa que a gente tem para nos proteger dela,
que é a nossa saúde, tá? Então, SOS idoso, né? Vamos nos socorrer se você é idoso, se você não é, vamos ajudar a conscientizar os nossos idosos de que é preciso manter esse cuidado com a própria saúde, tá bom? A Di colocou aqui, eu estou ajudando bastante, graças a Deus não me faltou nada, né? É isso aí, gente. Bom, é isso. Mais uma vez quero lembrar vocês, tá? Semana SOS Idoso, 17 a 21 de agosto, às 20 horas. Convidem todos os idosos profissionais de saúde, professores da área de saúde, cuidadores de idosos para estarem com a gente. Inscrições SOS Alzheimer, apenas na última semana de agosto para início do curso em setembro, né? O melhor treinamento aí para cuidadores de idosos com Alzheimer. Inscrição no YouTube, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, participem da caixinha de pergunta no Instagram, está muito legal, muitos profissionais aí fazendo perguntas, cuidadores, idosos, perguntem, façam as perguntas de vocês também, o que for possível responder ali eu respondo, o que não for eu vou responder para vocês em live. Hoje, inclusive, tivemos um tema que foi sugerido, que foi sobre esquizofrenia. Como não dá para falar como cuidar de idoso com esquizofrenia? Em uma postagem, né, de perguntinhas nos stories, eu vou preparar uma live sobre a esquizofrenia para trazer informações para vocês, tá bom? Então é isso, vou fechar a live de hoje. Boa tarde, Verinha Alves. Boa noite, Verinha Alves. Gente, gratidão pela presença de todos, gratidão a você que esteve aqui. A live não ficará, eu acho que ainda não ficará live, ficará salva aqui no Instagram, por conta do probleminha que eu tive nessa semana, mas essa live vai daqui a pouco para o YouTube, tá bom? Compartilhem a live que a partir das 21 horas vai estar no YouTube. E você também que está aqui no Facebook, gratidão pela sua presença. Compartilhe a live, convide outras pessoas, deixe seus comentários também. Diga para mim quais foram as informações novas que essa live trouxe para você hoje, tá bom? Forte abraço, então. Tchau, tchau para vocês aqui no Instagram. Até a próxima live, tá bom? Fiquem na paz. E uma boa noite aqui para você também no Facebook. A gente se encontra na próxima live, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau.